processual do trabalho. A seguir. Resumo de processo do trabalho. Conceito. Apesar da inexistência de um Código de Processo do Trabalho, pode-se afirmar, de acordo com Carlos Henrique Bezerra Leite, que o direito processual do trabalho tem objeto mais delimitado, porquanto investiga setores específicos do processo do trabalho, suas estruturas peculiares, os conceitos próprios e os valores almejados pelo direito material do trabalho. Sua finalidade primordial reside, portanto, na realização dos escopos social, político e jurídico do processo, sob a perspectiva do direito material do trabalho. Fontes. Fontes formais diretas. Todos os atos e fatos que influenciam a lei trabalhista de forma direta, isto é, os atos normativos e administrativos, editados pelo poder público, e os costumes. Fontes formais indiretas. Fontes oriundas da doutrina e da jurisprudência. Fontes formais de explicitação. São as fontes integrativas do direito processual, tais como a analogia e os princípios gerais de direito. Princípios. Sem prejuízo dos princípios constitucionais, o processo do trabalho prima ainda pelos seguintes princípios. Princípio da proteção. Este princípio visa a proteção do empregado frente à força desigual permeada pelos empregadores quando da relação de emprego. Princípio da finalidade social. Capacidade dada ao juiz de auxiliar o empregado na busca de uma solução justa para eventuais demandas de competência da Justiça do Trabalho. Princípio da verdade real. Derivado da primazia da realidade, este princípio zela pela apuração da verdade pura, sem estar preso apenas às provas documentais, podendo o juiz, de forma livre, exarar esforços em busca da verdade real. Princípio da indisponibilidade. No campo do processo do trabalho, são irrenunciáveis os direitos e as garantias do empregado. Princípio da conciliação. Apesar de não estar expresso na norma legal trabalhista, este princípio impõe a necessidade de tentativa de acordo entre as partes como forma de aplicação processual pertinente. Princípio da normatização coletiva. Capacidade que a Justiça do Trabalho tem de normatizar condições gerais, com efeitos coletivos, a partir do lançamento de sentenças de caráter normativo. Princípio da simplicidade. Os atos na Justiça do Trabalho têm que se pautar pela celeridade dos procedimentos, o que conduz à aplicação da instrumentabilidade simplificada e da oralidade, as quais são a base deste princípio. Princípio da desconsideração da personalidade jurídica, cuja finalidade é proteger o empregado de eventuais prejuízos quando da execução de sentença. Hermenêutica do processo do trabalho. Hermenêutica é a forma de melhor interpretação das normas, no que se refere às expressões de direito utilizadas no processo do trabalho. Métodos de interpretação, gramatical ou literal. Este método obedece às regras gramaticais e linguísticas do texto normativo a ser interpretado. Método lógico, forma de interpretação que utiliza a capacidade de leitura por meio de técnicas ligadas à lógica comum e à jurídica. Método histórico, interpretação da norma com base em sua construção histórica. Método sistemático. Neste método, deve-se respeitar a sistemática de construção da norma, ou seja, deve-se preocupar-se em não afrontar os princípios, como também outras normas de processo do trabalho. Método teleológico. Atribuído ao filósofo Rudolf von Hering, este método, quando da interpretação da norma, respeita os fins sociais nela contidos. Métodos de solução de conflito, autodefesa ou autotutela. Método de imposição de força para se obter um resultado que favoreça apenas a uma das partes. Exemplo, a greve. Autocomposição. Neste método, os litigantes, de forma direta e de comum acordo, celebram concessões mútuas por meio do ajuste de vontades. Heterocomposição. Intervenção de terceiro quando de um conflito trabalhista, com força de decisão coercitiva sobre as partes em litígio. É a arbitragem. Organização da Justiça do Trabalho. Juízes do Trabalho, Varas do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, e Tribunal Superior do Trabalho, TST. Para casos específicos de afronta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal, STF, poderá também julgar questões trabalhistas. Varas do Trabalho. Primeira atuação da Justiça do Trabalho na solução de conflitos, onde o juiz prestará a primeira jurisdição em favor de litígio existente. Tribunais Regionais do Trabalho. Órgão de julgamento de recursos oriundos das varas do trabalho.
tem como função básica a prestação da ampla jurisdição, Emenda Constitucional número 45, 2004. Tribunal Superior do Trabalho tem como competência a pacificação das decisões oriundas dos tribunais com o fito de manutenção da paz social. Ministério Público do Trabalho tem atuação nas causas de competência da Justiça do Trabalho e pertence ao Ministério Público da União, com competência delimitada na Lei Complementar número 75/93, em seus artigos 83 e 84. Competência da Justiça do Trabalho. Competência em razão da matéria. É a fixação da competência pela simples busca jurisdicional junto à Justiça do Trabalho, tendo como basilar para a solução do litígio matéria legal de cunho eminentemente trabalhista. Competência material. É fixada na relação de emprego entre as partes, servindo de paradigma para a fixação da competência. É o motivo pelo qual a Justiça do Trabalho, existindo relação de emprego entre as partes, tem competência para julgar dano moral, acidente de trabalho, cadastramentos de PIS e PASEP, meio ambiente do trabalho, FGTS, etc. Competência em dissídios coletivos. Competência da Justiça do Trabalho para intervir em casos de dissídios coletivos, isto é, em litígios referentes a questões econômicas e jurídicas que envolvam classes de trabalhadores. Competência em razão da função. Delimitação de atuação e competência conforme a limitação legal de atuação dos órgãos da Justiça do Trabalho. Exemplo, as competências das varas do trabalho, dos tribunais, etc. Competência em razão do lugar. Competência fixada para julgamento da lide, com base no local onde são prestados os serviços pelo empregado, mesmo que ele tenha sido contratado em outra cidade. Da ação trabalhista. Partes. São as pessoas ou seus representantes que ocupam o polo ativo ou passivo nas relações jurídicas, ou seja, as partes podem estar no polo ativo ou passivo da lide. Tais polos podem conter mais de uma pessoa, o que é chamado de litisconsórcio. Pedido. Finalidade de proposição da ação, o mesmo que objeto, podendo ser imediato, solução do conflito, imediato, bem jurídico perseguido junto à ação. Causa de pedir. São os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, os quais justificam a busca de prestação jurisdicional do Estado. Tipos de ação. Ação individual. Ato individual de evocação da prestação jurisdicional pelo Estado, ou juiz. Ação de conhecimento. Ato de evocação do poder jurisdicional para a pacificação de lides. Ação executiva. Ato processual pelo qual o vencedor de uma demanda torna líquida e certa a sentença oriunda da ação de conhecimento. Ação cautelar, ações preparatórias de ações definitivas para os quais tem como basilar a antecipação de parte do direito que será requerido junto à ação principal. Ação coletiva, ações propostas por coletivos com o fim de pacificar direitos perseguidos em juízo, proposta pelo Ministério Público do Trabalho e por sindicatos de classes. Ação coletiva, dissídios coletivos, a ação que tem por objeto a criação de norma trabalhista e de condições de trabalho mais benéficas que as já previstas em lei. Processo e procedimento na Justiça do Trabalho. A CLT dispõe no artigo 769 que, nos casos omissos, o direito processual civil é fonte subsidiária do processo de trabalho. Procedimento comum ordinário. Artigos 837 a 852 da CLT. Atualmente é fixado pelo valor da causa, acima de 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação. Consiste nas audiências inaugural para conciliação, de instrução para coleta de provas e de julgamento para lançamento da sentença. Procedimento sumaríssimo, artigo 852-A, fixado pelo valor da causa, menor que 40 salários mínimos. Consiste em instrução e julgamento da ação em audiência única. Nesse procedimento, todos os atos processuais são praticados de uma só vez, com exceção da sentença, que é lançada posteriormente. Atos e prazos processuais. Ato jurídico. Ato de vontade humana para a ocorrência de um efeito jurídico. Fato jurídico. Abrange os atos jurídicos e independe da vontade humana para a sua ocorrência. Exemplo, a morte. Fato jurídico que produz efeitos jurídicos ligados à sucessão hereditária. Fatos processuais, fatos do processo que independem da vontade humana, como a morte de uma das partes. Atos processuais, têm previsão legal e dependem da vontade humana para sua ocorrência. Exemplo, determinação para emenda da petição inicial. Os atos processuais podem ser anulados por falta de qualquer um dos requisitos previstos em lei para sua efetivação. Prazos concessuais podem ser legais, fixados pela lei, geralmente 8 dias,
judiciais, determinados pelo juiz, ou convencionais, oriundos de acordo celebrado entre as partes. Contagem dos prazos, conforme os artigos 774 e 775 da CLT, os prazos são contados do ato de seu conhecimento, com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. Petição inicial, reclamação trabalhista. Escrita ou verbal é a peça inaugural do processo trabalhista. A peça inicial segue os preceitos do artigo 840 da CLT, combinado com os artigos 319 e 320 do novo CPC, devendo desta forma conter a autoridade judicial a que é dirigida, a qualificação das partes, a causa de pedir, isto é, a exposição dos fatos e do direito, o pedido ou o objeto da ação, e os requerimentos finais, prova, citação, valor da causa e outros. Aditamento da petição inicial, ato pelo qual o autor da ação trabalhista ou o reclamante pode modificar o pedido por meio de aditamento da petição inicial. Tutela antecipada. Pode o juiz antecipar direito perseguido pela parte no processo trabalhista, desde que respeitados os requisitos previstos no artigo 295 do novo CPC, que dispõe: a tutela antecipada de natureza satisfativa ou cautelar pode ser concedida em caráter anticente ou incidental. E segundo o parágrafo único do artigo em comento, a tutela antecipada pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Liminar. Conforme previsão do artigo 659, incisos 9º e 10º da CLT, é aplicável no caso de reintegração de dirigente sindical e na suspensão de transferência abusiva de empregados. A audiência é realizada em local pré-determinado, na sede do juízo trabalhista ou do juízo civil, nos locais onde não existam varas do trabalho. É necessária a presença do juiz e dos escrivães ou chefes de secretaria, além das partes em litígio, independentemente da presença dos advogados. No horário e na data fixada, é feito o pregão ou a chamada das partes e das testemunhas, as quais são inquiridas pelo juiz, que tem o poder de polícia para garantir o bom andamento da audiência, que deve ser registrada. Comparecimento das partes. As partes têm o compromisso de comparecer às audiências previamente marcadas, sob pena de aplicação da desistência, quando falta o autor ou reclamante, ou da revelia, na falta do réu ou reclamado. Testemunhas. Nas ações trabalhistas, as testemunhas devem comparecer independentemente de notificação ou intimação. A intimação das testemunhas só ocorrerá se for feita a prova do convite pela parte, podendo a testemunha ser multada e trazida de forma coercitiva, caso se recuse a comparecer à audiência designada. Proposta de conciliação. Por ser um princípio da Justiça do Trabalho, a necessidade de conciliação é uma obrigação legal que deve ser feita no início e após as razões finais efetivadas pelas partes. Resposta do réu ou reclamado. Em audiência, o reclamado pode oferecer 3 tipos de defesa. Exceção: pedido de afastamento do juiz por suspeição, impedimento ou incompetência relativa. Artigos 64 e 65 do novo CPC. O novo CPC inovou ao eliminar uma das hipóteses de exceção como resposta do réu, a de incompetência. Agora, tanto a incompetência relativa como absoluta são alegadas como preliminares de contestação. Assim, dispõe o artigo 337 do novo CPC, que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa, inciso 2º. Contestação, resposta do reclamado à ação proposta pelo reclamante. Reconvenção, dentro do processo em litígio, o reclamado propõe uma ação contrária em face do reclamante. Prescrição e decadência, aferição de prazos por parte do reclamado, visando a extinção parcial ou total de um direito perseguido pelo reclamante. Provas. Chegada a fase de instrução do processo, é necessária a convicção do juiz à devida produção de prova, ou seja, é necessária a comprovação ou evidenciação de um direito ou fato com a finalidade de convencimento do julgador. Princípios probatórios. Conforme preleciona Carlos Henrique Leite, na condução da prova, alguns princípios devem ser respeitados. São eles: contraditório e ampla defesa, oportunidade das partes de se manifestarem sobre as provas produzidas, além da possibilidade ampla de produção destas. Necessidade da prova, necessidade de comprovação das alegações lançadas no curso do processo. Unidade da prova, necessidade de apreciação do conjunto probatório, em vez de provas isoladas. Proibição de prova ilícita, proibição de provas obtidas por meios ilícitos.
proporcionalidade e razoabilidade, flexibilidade de aceitação de algumas provas ilícitas. Livre convencimento. O juiz é livre para conhecer e se convencer das provas. Oralidade. As provas devem ser realizadas preferencialmente na presença do juiz. Imediação. Liberdade que possui o juiz de colher de forma direta e imediata as provas que considerar necessárias. Aquisição processual. Juntada aos autos, a prova não pode mais ser retirada. Indúbio pro mísero. Em caso de dúvida razoável, a prova deve ser interpretada em benefício do empregado. Ônus da prova. Conforme o artigo 818 da CLT, o ônus da prova incumbe à parte que fizer as alegações. Meios de prova. Documental. Depoimento pessoal das partes. Confissão. Testemunhal. Pericial e inspeção judicial, este último em cargo do juiz. Sentença. Decisão que aprecia o mérito da ação, pondo ou não fim a ela. Suas partes são relatório, o resumo da ação, fundamentação legal e dispositivo ou decisão. Classificação das sentenças. Interlocutórias. Saneiam o processo sem pôr fim à demanda. Terminativa. Põe fim ao processo sem a apreciação de mérito. Definitiva. Põe fim ao processo com a apreciação de mérito. Recursos. Artigo 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo. Embargos para o TST. Artigo 894. Cabem embargos no Tribunal Superior do Trabalho para o Pleno no prazo de 8 dias a contar da publicação da conclusão do acórdão, de decisão não unânime de julgamento que conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho nos casos previstos em lei e das decisões das turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais ou contrários à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014. Reza o parágrafo 2º que a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por interativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Expressa o parágrafo 3º que o ministro relator denegará seguimento aos embargos, se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la, e nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Texto também incluído pela Lei nº 13.015 de 2014. Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo no prazo de 8 dias. Recurso ordinário, artigo 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior, alínea A, das decisões definitivas das juntas e juízos, no prazo de 8 dias. Alínea B, das decisões definitivas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Recurso de revista, artigo 896. Cabível para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando: alínea A, derem ao mesmo dispositivo de lei federal, interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional, no seu pleno ou turma, ou a seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou a súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte. Alínea B, quando derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da alínea A. Alínea C, quando proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Parágrafo 1º. O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho,
que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo. De acordo com a redação dada pela Lei nº 13.015 de 2014, no parágrafo 1º-A, de acordo com a redação dada pela Lei nº 13.000 de 2014, no parágrafo 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia, objeto do recurso de revista, indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional, expor as razões do pedido de reforma impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. No parágrafo 4º, reza que, ao constatar de ofício ou mediante provocação de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho a existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal Regional do Trabalho sobre o tema objeto de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho determinará o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à uniformização da jurisprudência. Impõe o parágrafo 5º que a providência a que se refere o parágrafo 4º deverá ser determinada pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao emitir juízo de admissibilidade sobre o recurso de revista ou pelo ministro relator, mediante decisões irrecorríveis. Reza o parágrafo 6º que, após o julgamento do incidente a que se refere o parágrafo 3º, unicamente a súmula regional ou a tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho, e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, servirá como paradigma para viabilizar o conhecimento do recurso de revista por divergência. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o parágrafo 7º. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet com indicação da respectiva fonte, mencionando em qualquer caso as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados conforme o parágrafo 8º. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal, conforme parágrafo 9º. Cabe recurso de revista, conforme parágrafo 10º, por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, criada pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. O parágrafo 11 reza que, quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. No parágrafo 12, temos que, da decisão denegatória, caberá agravo no prazo de 8 dias. Por fim, o parágrafo 13º dispõe que, dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da seção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da seção, o julgamento a que se refere o parágrafo 3º poderá ser afeto ao Tribunal Pleno. Destaca-se que esses parágrafos foram incluídos pela Lei nº 13.015 de 2014. Também foram acrescidos os artigos 896-A, 896-B, 896-C, com advento da Lei nº 13.015 de 2014, com a seguinte redação. Artigo 896-A.
O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais da natureza econômica, política, social ou jurídica, incluído pela medida provisória número 2.226, de 4/9 de 2001. Artigo 896-B. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas da Lei nº 5.869, de 11 de maio de 1973, Código de Processo Civil, relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Artigo 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à seção especializada em dissídios individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do Tribunal, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 1º. O presidente da turma ou da seção especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela seção especializada em dissídios individuais ou pelo Tribunal Pleno, sob o rito dos recursos repetitivos, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 2º. O presidente da turma ou da seção especializada que afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais presidentes de turma ou de seção especializada que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 3º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará aos presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 4º. Caberá ao presidente do Tribunal de Origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 5º. O relator no Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 6º. O recurso repetitivo será distribuído a um dos ministros membros da seção especializada ou do Tribunal Pleno e a um ministro revisor, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 7º. O relator poderá solicitar aos Tribunais Regionais do Trabalho informações a respeito da controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15 dias, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 8º. O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 9º. Recebidas as informações, e se for o caso após cumprido o disposto no parágrafo 7 deste artigo, terá vista o Ministério Público pelo prazo de 15 dias, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 10º. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida a cópia do relatório aos demais ministros, o processo será incluído em pauta na sessão especializada ou no Tribunal Pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. Parágrafo 11º. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. 1. Terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho, ou, incluído pela Lei nº 13.015, de 2014. 2. Serão novamente examinados pelo Tribunal de Origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho
a respeito da matéria, incluído pela Lei nº 13.015 de 2014. Parágrafo 12º. Na hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo 13º deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista, incluído pela Lei nº 13.015 de 2014. Parágrafo 13º. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará o conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional, incluído pela Lei nº 13.015 de 2014. Parágrafo 14º. Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho será aplicado o procedimento previsto no artigo 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, cabendo ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma do parágrafo 1º do artigo 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 13.015 de 2014. Parágrafo 15º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os tribunais regionais do trabalho e os presidentes das turmas e da seção especializada do tribunal para que suspendam os processos idênticos aos selecionados, como recursos representativos da controvérsia, e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal até o seu pronunciamento definitivo, incluído pela Lei nº 13.015 de 2014. Parágrafo 16º. A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos, incluído pela Lei nº 13.015 de 2014. Parágrafo 17º. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior no Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado, incluído pela Lei nº 13.015 de 2014. Agravo artigo 897. No prazo de 8 dias, cabe agravo de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções e de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Embargos de declaração da sentença ou acórdão. Artigo 897-A. São cabíveis no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitindo o efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Segundo o parágrafo 1º, os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Redação dada pela Lei nº 13.015 de 2014. Conforme o que reza no parágrafo 2º, o eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias, incluído pela Lei nº 13.015 de 2014. Recurso extraordinário. Artigo 102, inciso 3º da CF. Com prazo de 15 dias para interposição, é julgado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, sempre que houver decisões que firam artigos da Constituição Federal. Liquidação da sentença, artigo 879. No processo trabalhista, é realizada por cálculo, arbitramento ou artigos. Sua função é a individualização da condenação para sua efetiva execução. A liquidação deve guardar estrito respeito para com a sentença, sendo proibida qualquer inovação ou alteração de seu conteúdo condenatório. Execução. Serão executados as decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos, quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho,
e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia. É competente para a execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio, artigo 877. A execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex officio pelo próprio juiz ou presidente do tribunal competente, artigo 877. Da penhora, artigo 880. Requerida a execução, o juiz ou o presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas, ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que pague em 48 horas ou garanta a execução sob pena de penhora. Não pagando o executado nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Dos embargos à execução, artigo 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Serão julgados na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário. Efetivados os julgamentos, a parte exequente poderá requerer a venda dos bens em leilão ou pedir a adjudicação, transferência para si, dos bens penhorados. Bens impenhoráveis, artigo 824 do novo CPC. Segundo o que dispõe o artigo 824 do novo CPC, a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. São absolutamente impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeito à execução. Os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Os vestuários, bem como os pertences do executado, salvo se de elevado valor. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. As quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. O seguro de vida, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. E a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Procedimentos especiais, isto é, utilizados na Justiça do Trabalho de forma subsidiária, uma vez que sua regulamentação encontra-se fora da legislação trabalhista. Ação rescisória, artigos 966 a 975 do novo CPC. A sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida, isto é, anulada, quando se verificar que foi dada por prevaricação, concusão ou corrupção do juiz, quando proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente, quando resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Quando ofender a coisa julgada. Quando violar literal disposição de lei. Quando se fundar em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal, ou seja, provada na própria ação rescisória. Quando depois da sentença o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Quando houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação em que se baseou a sentença, e quando fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa.
Há erro quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, em um caso e outro, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que essa for meramente homologatória, podem ser rescindidos como atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. Tem legitimidade para propor a ação quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular, o terceiro juridicamente interessado, e o Ministério Público, se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, e quando a sentença é o efeito de colusão das partes a fim de fraudar a lei. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319 do novo CPC, devendo o autor cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento da causa e depositar a importância de 5% sobre o valor da causa a título de multa, caso a ação seja por unanimidade de votos declarada inadmissível ou improcedente. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela, nos casos imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei. Concluída a instrução, será aberta vista sucessivamente ao autor e ao réu, pelo prazo de 10 dias para razões finais. Em seguida, os atos subirão ao relator, procedendo-se ao julgamento. Julgando procedente a ação, o tribunal rescindirá a sentença proferida, se for o caso, novo julgamento, e determinará a restituição do depósito, declarando inadmissível ou improcedente a ação. A importância do depósito reverterá a favor do réu. O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão. Mandado de segurança. A Constituição Federal prevê 2 espécies de mandado de segurança: o individual para proteger direito subjetivo líquido e certo e o mandado de segurança coletivo. Dispõe a Constituição no artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Só o próprio titular desse direito tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança individual, que é oponível contra qualquer autoridade pública ou contra agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições públicas com o objetivo de corrigir ato ou omissão ilegal ou decorrente de abuso de poder. O objetivo é um amparo a direito pessoal, líquido e certo. O mandado de segurança é uma ação que deve ser dirigida a um juiz, sempre por intermédio de um advogado. Tem por objetivo a proteção de direitos líquidos e certos, quer dizer, aqueles direitos que não dependem de provas. O mandado de segurança está regulamentado pela Lei nº 1533, de 31 de dezembro de 1951 e suas alterações. A finalidade principal do mandado de segurança é a correção de ato ou omissão das autoridades para sanar-lhes das doenças da ilegalidade ou do abuso de poder. Habeas corpus, utilizado na Justiça do Trabalho em favor dos depositários que de alguma forma alienam bens que estavam sob sua guarda. O habeas corpus é uma ação penal de conhecimento prevista na Constituição Federal. Pode ser impetrado em decorrência de ato processual ou extraprocessual. É uma ação penal popular porque pode ser impetrado por qualquer pessoa. A natureza mandamental pode ser ilustrada pela ordem urgente à autoridade, descrita no artigo 660, parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Penal. O caput do artigo 5º da Constituição Federal protege a liberdade. O habeas corpus é a garantia constitucional que visa proteger um dos direitos constitucionais, a liberdade de locomoção. Em consonância com esse princípio, a Constituição Federal ordena que será concedido habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus pode ser proposto contra atos administrativos, atos judiciários e atos praticados por particulares. Sua previsão constitucional afasta qualquer situação fora da realidade libertária. O constrangimento pode resultar de ato ou de omissão.
A prova deve ser previamente constituída, haja vista um impedimento para dilação probatória, ou seja, a necessidade de apreciação e dilação de prova impede a concessão do habeas corpus. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Como se sabe, a estabilidade no trabalho tem por objetivo a criação de obstáculos à demissão de determinados empregados que a detêm por várias razões. Decisão normativa, acordo coletivo, por força de lei, entre outras. No entanto, existem momentos em que a conduta do empregado estável torna-se incompatível com o prosseguimento da relação empregatícia, nos moldes do artigo 482 e alíneas da CLT. São as hipóteses de justa causa, isto é, todo ato doloso ou culposo de natureza grave e de responsabilidade do empregado que leve o empregador à conclusão de que aquele não pode mais continuar a lhe prestar serviços. Porém, tratando-se de empregado detentor de estabilidade, a demissão por justa causa não pode ser aplicada com base em interpretação do empregador, havendo a necessidade de instauração de inquérito judicial para apuração de falta grave. Nesse caso, o empregador, para provocar o pronunciamento do Estado, deve mover um processo de rescisão do contrato do empregado estável na Justiça do Trabalho, conforme o artigo 853 da CLT. Para a instauração de inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. No momento da falta grave, desde que preenchidas uma ou mais possibilidades do artigo 482 da CLT, o empregador comunica ao empregado o conhecimento do ato faltoso, podendo suspender o contrato de trabalho. A suspensão do empregado consiste em uma faculdade do empregador, para que durante seu afastamento seja instaurado o inquérito. A possibilidade de suspensão também visa evitar novos atritos entre empregado e empregador durante o julgamento do inquérito. O procedimento é instaurado pelo empregador mediante petição inicial, com os requisitos exigidos para as demais iniciais trabalhistas. Não é exagero repetir que o contrato de trabalho fica suspenso até o julgamento final do processo. Isto é, o empregado estável somente será considerado demitido quando o inquérito for julgado procedente. Nesse caso, a sentença favorável ao empregador indicará a data da demissão, que será, por força de lei, a data em que o empregado foi suspenso. Na hipótese de não ter havido suspensão das relações de trabalho, quando o empregado permanece no emprego até ser julgada procedente a ação, a data da demissão por justa causa será a mesma da sentença. Caso o inquérito para apuração de falta grave seja julgado improcedente, hipótese em que ganha o empregado, 2 aspectos devem ser avaliados. Primeiro, se o contrato de trabalho foi suspenso, o empregado é reintegrado na data determinada pela sentença, devendo o empregador pagar todas as verbas salariais referentes ao período da suspensão. Se, contudo, o vínculo não foi suspenso, o empregado simplesmente continua em suas atividades. Dissídio coletivo, quando empregados e empregadores não conseguem solucionar diretamente a negociação coletiva das novas propostas salariais e de condições de trabalho, podem submeter o conflito à mediação ou arbitragem. A mediação pela lei trabalhista é realizada pelos órgãos regionais do Ministério do Trabalho por meio do processo de mesa redonda. Na mediação, o representante do Ministério do Trabalho interfere no sentido de colaborar para que o processo de negociação entre empregados e empregadores chegue a uma solução conciliatória. Na arbitragem, o árbitro interfere quando há impasse, estabelecendo as regras que deverão ser seguidas por empregados e empregadores. Embora a arbitragem esteja prevista na Constituição Federal de forma genérica, a única forma de arbitragem regulada na lei é a que é promovida pela Justiça do Trabalho. Quando há impasse na negociação ou recusa após esgotada a tentativa de abertura do processo negocial, os sindicatos ficam autorizados a pedir que a Justiça do Trabalho examine as propostas que foram encaminhadas aos empregadores. Este pedido, que é feito por meio de uma ação judicial específica, chama-se dissídio coletivo. No dissídio, remete-se para a Justiça do Trabalho a apreciação da pauta de reivindicação que não foi negociada ou cuja negociação não foi concluída a contento das partes. Todos os sindicatos, para garantia da data base, têm um prazo de 60 dias que antecedem esta data, segundo a CLT, para ajuizarem o dissídio coletivo. É muito comum estarem empregados e empregadores negociando, e o sindicato, para garantir a data base, tem que instaurar o dissídio coletivo.
No curso do dissídio coletivo, pode haver um acordo entre trabalhadores e empregadores. E, nesse caso, ainda que tal acordo seja firmado entre sindicatos, não terá a denominação de convenção coletiva, que é sempre realizada extrajudicialmente. O acordo coletivo judicial, portanto, pode ser ajustado entre sindicatos ou pelo sindicato de empregadores com empresas, e é aquele firmado no próprio dissídio coletivo. Quando se submete o acordo celebrado no dissídio à apreciação do tribunal, a justiça homologa ou não esse acordo. Quando não há acordo, o tribunal julga os pedidos dos trabalhadores. Tanto na situação da homologação como na de julgamento, o tribunal profere uma sentença normativa. É a decisão judicial que normatiza os salários e as condições de trabalho reivindicadas pelos trabalhadores. Ação de cumprimento. A execução de decisão proferida em dissídio coletivo se faz por meio da ação de cumprimento. Empregado e sindicato têm ambos legitimação processual ativa para propô-la. Normalmente, essas ações são propostas pelos sindicatos na posição de substitutos processuais dos seus associados. Ao propor a ação de cumprimento, o sindicato deve obrigatoriamente apresentar a certidão da sentença normativa e a relação nominal dos associados que substitui. A mensalidade sindical, segundo Amaury Mascaro Nascimento, é a prestação devida pelos associados do sindicato, cujo valor é fixado pelo respectivo estatuto. Descontada de cada associado pelo empregador em folha de pagamento, essa contribuição é creditada na conta corrente do sindicato, artigo 545 da CLT, sob aviso acompanhado de relação identificadora de cada empregado filiado e do valor do desconto por ele sofrido. Essa relação deverá ser guardada pelo sindicato, pois servirá de meio idôneo de prova da sindicalização dos substituídos no caso da ação de cumprimento. Outro meio de prova seria a apresentação de cópia autenticada da folha individual de pagamento ou contra-cheque de cada substituído. Em qualquer deles, o mês será o referente ao em que a ação foi proposta. Com isso, o empregador tem à disposição ambos os meios de prova. Haja vista que efetua o desconto das mensalidades devidas por seus empregados em folha de pagamento. Portanto, dispõe ele de cópia tanto da relação que envia ao sindicato, quanto da folha individual de pagamento dos empregados substituídos, na qual se encontra registrado o referido desconto. É de todo aconselhável que nas ações de cumprimento a prova da filiação sindical dos substituídos se produza com a inicial ou tão logo possível, a fim de evitar-se que a discussão da matéria seja jogada para a liquidação da sentença. Quando, pelo tempo transcorrido, 5, 10, 15 anos ou mais, pode ocorrer que um sindicato não mais possua tal relação em seus arquivos, ou que raros sejam os substituídos que ainda guardem contra-cheques de época tão remota. Se desprovido desses meios de prova, deve o sindicato requerer ao juiz que determine ao empregador juntar aos autos ou a cópia da relação ou a das folhas individuais de pagamento mencionadas. Com esses cuidados, o sindicato evitará que o empregador use de artifícios protelatórios para alongar propositadamente a discussão na liquidação ou em qualquer outra fase processual sobre prova da filiação sindical dos substituídos. Prova essa que ele, empregador, também possui, porque relativa a fatos registrados em sua contabilidade e, portanto, facilmente disponível em seus arquivos. Ação civil pública trabalhista. A ação civil pública, como moderno e eficaz instrumento de defesa dos interesses indisponíveis da sociedade, e por isso mesmo, de caráter ideológico, tem sido permeada por muitas controvérsias. A primeira, hoje já afastada, foi a do seu cabimento na Justiça do Trabalho. No que se refere ao julgamento dessa ação perante os órgãos da Justiça do Trabalho, existem duas correntes opostas. A primeira sustenta ser ela de competência originária das varas trabalhistas, como o arrimo, no artigo 2º da Lei 7.347 de 85. As ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. A segunda corrente defende a competência dos tribunais à semelhança do dissídio coletivo, aliás, única ação coletiva tradicionalmente conhecida na justiça laboral. Essa segunda tese foi inicialmente acolhida pelo TST numa ação civil pública ajuizada perante aquele órgão, ACP número 92.867 de 93. Esse entendimento
repudiado pela grande maioria dos membros do Ministério Público do Trabalho, por juízes trabalhistas de primeira instância e também por parte da doutrina, foi logo abandonado por aquela Corte Trabalhista que, em memorável decisão, acolheu a competência originária da primeira instância, assim emendando: competência. O artigo 16 da Lei nº 7.347/85, com a redação que lhe deu a Lei nº 9.494/97, ao dispor que a sentença prolatada em ação civil pública terá seus efeitos limitados à competência territorial do órgão prolator. Admite exegese no sentido da limitação da sentença ao âmbito jurisdicional da Junta, ou o que condiz melhor com a natureza indivisível do provimento jurisdicional nessa modalidade de ação, a conclusão de que a competência originária deve ser de tribunal se a abrangência de lesão for regional ou nacional. O regimento interno do TST, por meio da Resolução Administrativa nº 686 de 2000, prevê no artigo 6º que a seção especializada em dissídios coletivos compete: inciso 1º, originariamente, a linha A, julgar os dissídios coletivos de natureza econômica e jurídica, as ações civis públicas e as acusações decorrentes de laudo arbitral que excedam a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, e estender ou rever suas próprias sentenças normativas nos casos previstos em lei. Esse entendimento arrimou-se no alcance dos efeitos da coisa julgada, hoje delimitada pelo artigo 16 da Lei nº 7.347, de 85, no âmbito de jurisdição do juiz da causa. Assim, a competência originária para julgamento da ação civil pública na Justiça do Trabalho é das varas trabalhistas, como juízos de primeira instância, nos termos da Lei 7.347, de 85, artigo 2º, mesmo que o dano aos interesses meta-individuais ultrapasse a jurisdição de um dado juízo. Nessa hipótese, competente será aquele que primeiro receber a ação que se torna prevento. Ação de consignação em pagamento, utilizada de forma subsidiária por aplicação dos artigos 539 a 549 do novo CPC. É utilizada na Justiça do Trabalho como forma de pagamento de créditos oriundos da relação trabalhista, que por algum motivo não são pagos ao credor por sua recusa injustificada. Medidas cautelares servem como garantia de um processo principal, sendo utilizadas na antecipação ou incidência de direitos contidos no processo principal,